O Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, versículos 13 a 16, a palavra de Deus diz assim: Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Esse é um texto interessante porque, momentos antes de Jesus direcionar-se aos seus discípulos, o Evangelho de Mateus, no capítulo 4, nos diz que ele foi envolto por multidões. Não era qualquer tipo de multidão. Eram pessoas leprosas, pessoas doentes, pessoas marginalizadas pela sociedade, pelo mundo e, sobretudo, pela religião. Esses eram aqueles que ninguém gostaria de olhar, esses eram aqueles que ninguém gostaria de tocar, esses eram aqueles que não serviam para absolutamente nada na mentalidade religiosa. E é exatamente após trazer cura, após trazer restauração, após trazer esperança para essa multidão, que Jesus começa um trecho que nós chamamos das bem-aventuranças. E completamente diferente daquilo que o mundo pensa, Jesus nos mostra que os mais do que felizes, ou os bem-aventurados, são exatamente aqueles que choram, são exatamente os humildes de coração. São esses que enxergarão a Deus. Então Jesus está nos trazendo uma proposta completamente diferente do que é o ser humano na sua visão. Enquanto a sociedade, a espiritualidade busca um patamar inalcançável, Jesus se volta para esses para quem mais ninguém deseja olhar. E depois de ter falado sobre as bem-aventuranças, Jesus volta-se então para os seus discípulos e diz: Vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Isso deve falar aos nossos corações, porque o que Jesus está nos dizendo é exatamente o seguinte: vocês veem esse povo que chora, vocês enxergam esse povo que clama por justiça, vocês conseguem perceber essas pessoas que ninguém mais percebe? Bom, eles clamam por Deus, e ao clamar por Deus, agora eles clamam por vocês, porque vocês são a resposta de Deus para essa multidão. Nós, os discípulos de Jesus Cristo, somos aqueles que têm o privilégio de ser resposta de oração de muitos. Quando o mundo clama por justiça, quando o mundo chora pelo seu luto, quando o mundo se entristece por todas as suas dificuldades, Jesus olha para nós e diz: Vocês são a resposta para esse mundo. Vocês foram aqueles que eu chamei para brilhar em meio às trevas. Vocês foram aqueles que eu chamei para demonstrar o que significa fazer parte do reino de Deus. De modo que Mateus 5,16 nos diz: Brilhem a luz de vocês diante dos homens, para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. A minha oração é viver esse evangelho que se compreende como resposta de Deus para um mundo completamente desesperado. Esse evangelho que imprime esperança para aqueles que já não têm mais nada. Então que eu e você possamos brilhar a luz de Cristo para a glória do Pai e auxílio da humanidade. Que Deus nos ajude, em nome de Jesus.